Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. O tema de hoje é o dom de profecia. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos o estudo de hoje. Abençoe os nossos amigos, em nome de Jesus. Amém. Gente, o nosso estudo de hoje, o dom de profecia, nós vamos compreender que tipo de dom é esse que Deus ele usou para transmitir a sua mensagem para nós nos tempos de hoje e nos tempos antigos. No tempo lá no passado, um pouco tempo atrás, ou bastante tempo atrás, Deus usou uma mulher chamada Ellen G. White. Ellen G. White ela não tinha a quarta série fundamental completa e ela foi chamada por Deus, ainda criança, para ter ali um ministério que seria a pregação do Evangelho através das páginas impressas, entre outras coisas. Ela escreveu 25 milhões de palavras durante sua vida, o seu ministério. Suas profecias e visões abrangem, por exemplo, os temas que ela falava ali através das visões que ela tinha. Ela falava sobre vida pessoal, ela falava sobre família, ela falava sobre educação e ela falava também sobre saúde. As escolas, as casas editoriais dos adventistas são frutos das orientações que ela recebeu em suas visões. Seu ministério profético durou cerca de 70 anos e a irmã White, como ela é conhecida como Irmã White, ela faleceu no ano de 1915. Seus escritos eles não foram escritos para substituir a Bíblia, mas para nos levar à Bíblia, para que a gente possa compreender melhor aquilo que Deus quer. Então ela escreveu esses livros como se fosse uma explicação daquilo que a Bíblia já falava pra gente. Olha só, antes da entrada do pecado do mundo, Deus e o homem, eles se comunicavam de forma face a face, presencial, né? Só que quando o homem caiu em pecado, o pecado afastou o homem de Deus e o homem perdeu o privilégio de estar na presença de Deus. Só que Deus ele não desistiu do homem, ele não desistiu de manter contato com o homem. Então, ele usou várias maneiras para falar conosco, né? Há muitas maneiras que Deus ele fala conosco. Deus ele fala conosco através da natureza, Deus ele fala conosco através da música, Deus ele fala também conosco através dos profetas. Um dessas formas que Deus fala conosco é através do ministério profético. Vamos para as perguntas agora do nosso guia de estudos. A primeira pergunta diz assim: qual diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Lembra que a gente já estudou anteriormente sobre os sinais do fim, sobre os sinais da volta de Jesus? Então, Deus ele disse que ele falou sobre vários sinais, né? Vamos descobrir que sinal é esse que Deus ele falou lá em Mateus capítulo 24, verso 24. Mateus capítulo 24, verso 24 nos diz assim, olha: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, um dos sinais do fim que Deus ali deixou era que no final dos tempos, próximo da volta de Jesus, surgiriam falsos cristos e falsos profetas. E esses falsos cristos, esses falsos profetas fariam grandes sinais e prodígios para enganar o povo de Deus. E hoje, você acha que esses falsos cristos e esses profetas existem, sim ou não? Com certeza eles existem, né? Agora, então, vamos responder aí o nosso guia de estudo. O qual diz a Bíblia seriam dos sinais do fim? Que surgiriam o quê? Falsos cristos e falsos profetas que enganariam através de sinais e de prodígios, ok? Vamos então seguir para a nossa próxima pergunta. Como saber se um profeta é verdadeiro ou é falso? Como é que a gente sabe se ele está falando a verdade ou não? A epístola de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 4, verso 1, diz assim, preste atenção: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então a gente não deve dar crédito a qualquer coisa. Se a gente ouvir pessoas falando mal de Deus, mal da Bíblia, ou se estão falando algo que a Bíblia não fala,
essas pessoas são falsos profetas. Essas pessoas não estão pregando a verdade que a Bíblia ela nos ensina. Então, como saber se a pessoa fala de Cristo, se é verdadeiro, é falso, se aquela pessoa é um falso profeta ou não? Se ele não falar o que está escrito nesta palavra aqui, neste livro, então ele é um falso profeta. Porque ele pode até falar alguma coisa que aparentemente é boa, mas ali no meio da sua conversa, ele vai distorcer um pouco a palavra de Deus. E a gente precisa estar atento a essa distorção. Então, como devemos saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Devemos provar, devemos saber, entender o assunto para não cair nesse erro de ser enganado pelos falsos profetas. Através da Bíblia, se ele está falando a verdade. Então como é que a gente prova? Através da Bíblia. A gente precisa entender a Bíblia, compreender a Bíblia para saber se aquela pessoa está falando o que a Bíblia diz, se é verdade ou se é mentira. Ok? Qual é a característica de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Então, se existem falsos profetas, também existem profetas verdadeiros. Qual é a característica desse profeta verdadeiro? Ainda em João, no capítulo 4, 1 João, no capítulo 4, versos agora 2, ele nos diz assim, 4, verso 2. Se você está com a Bíblia aí aberta, diz assim, olha, nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Cristo Jesus veio em carne é Deus. Ok? 1 João, capítulo 4, verso 2. Então, como é que a gente sabe que se a pessoa está falando ali, se aquele profeta é verdadeiro ou não? Então, como é que a gente compreende se aquele profeta é verdadeiro ou não? Ele aceita a encarnação de Cristo, ele aceita a palavra de Cristo, ok? Então, se ele é verdadeiro ou não, aí é a Bíblia que vai dizer, a gente precisa comprovar através da Bíblia, ok? Se ele fala de Deus, se ele fala da encarnação de Cristo, se ele fala aquilo que Deus ele pede que ele fale, se ele está falando a verdade, então ele é um profeta de Deus, ok? Vamos seguir, então, quais as características de um profeta segundo a Bíblia? Olha só, segundo a Bíblia, qual é a característica de um profeta verdadeiro? Mateus, agora vamos para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos abrir aqui, deixa eu passar para cá. Mateus capítulo 7, versos 15 até o verso 23. Diz assim, olha só. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz mais frutos maus, né? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Vamos seguir até o 23. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos milagre? Então lhe direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, quais são as características de um profeta verdadeiro? Ele tem uma característica especial, os frutos, né? Aquilo que ele prega, os frutos, ele manifesta os frutos em sua vida, ele manifesta os frutos do Espírito em sua vida, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso são frutos do Espírito. Então ele manifesta o poder de Deus na sua vida. Pelos seus frutos conhecereis. Será que a pregação dele está levando as pessoas a Jesus ou está levando para um outro caminho? Ok? Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22 diz, sabe que quando esses profetas falarem em nome do Senhor e a palavra deles se não cumprir nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, esta é a palavra que o Senhor não disse. Se um profeta ele prega alguma coisa e isso que ele pregou
ela não é cumprida, ela não se cumpre, então esse profeta, ele não é um profeta de Deus. Então, outra característica é que quando um profeta ele é de Deus, aquilo que o profeta prega, aquilo que o profeta diz que vai se cumprir, ela realmente se cumpre. Outra característica de um profeta verdadeiro é que eles vivem em conformidade com a lei de Deus, ok? Eles vivem em conformidade com a lei de Deus, porque olha só o que diz Isaías capítulo 8, verso 19 e verso 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? É uma pergunta. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então eu preciso falar sobre a lei de Deus, eu preciso falar sobre as leis que Deus nos deu, e também precisamos falar do testemunho, falar sobre a vida de Jesus, o testemunho de Jesus, ok? Então, a outra característica, eles vivem em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus, ok? De acordo com a palavra de Deus e a lei de Deus. Outra característica é que as suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Quando eles têm visão, os profetas, quando eles tinham visão, isso era também acompanhado de fenômenos físicos na vida deles. Por exemplo, Daniel capítulo 10, versos 7 a 9, diz que Daniel teve aquelas visões. Os homens estavam comigo, nada viram. Daniel diz: não obstante, caiu sobre ele grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, Daniel diz, e contemplei esta grande visão. E não me restou forças, ou seja, o profeta, quando ele tinha a visão, ele perdia ali as suas forças. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as, caí sem sentido o rosto em terra. Ou seja, Daniel ele caiu no chão quando ele teve a sua visão. Então, outra característica é fenômenos físicos. Somente a presença de fenômenos físicos, preste atenção, somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia. Não é você dizer que recebeu uma profecia, um dom de Deus para profetizar, cair no chão, fingir que está desmaiando e dizer que recebeu. Não é também assim. Não é só isso. Satanás ele faz, opera ele grandes sinais, tá? O verdadeiro profeta ele deve apresentar todas as 5 características que nós vimos anteriormente, tá bom? Vamos seguir? Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Na Bíblia fala de várias mulheres que tiveram o dom de profecia. Então eu vou ler aqui o livro de Êxodo, capítulo 15, você vai acompanhar aí também, verso 20, porque ele nos diz assim, olha, capítulo 15, verso 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Então, quais são as mulheres que tiveram o dom de profecia na Bíblia? A primeira mulher, Miriam, ok? Êxodo 15, verso 20. Ela teve o dom de profecia. Segunda mulher, Juízes, capítulo 4, verso 4, diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, a segunda mulher na Bíblia que teve o dom de profetizar foi quem? Foi Débora, ok? Terceira mulher, Lucas capítulo 2, verso 36. Lucas capítulo 2, verso 36 diz assim, ó: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Então Lucas estava dizendo que a outra mulher era Ana. Ana também foi uma profetisa. Olha só como as mulheres tiveram um papel fundamental na Bíblia. Mais uma mulher, Atos capítulo 28, verso 8 e 9. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então a gente vê aí mais 4 mulheres que também profetizavam, ok? Quem eram elas? As 4 filhas de Filipe. 4 mulheres, a Bíblia não está falando o nome delas, mas essas 4 mulheres também eram profetisas, ok? Agora, que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? A nossa próxima pergunta, a nossa quinta pergunta. Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Será que todas as igrejas
tem o dom de profecia. Nós temos muitas religiões no mundo, nós temos muitas igrejas no mundo. Quantas delas têm o dom de profecia? Apocalipse capítulo 12, verso 17, nos diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 19, 10 diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, por que os adventistas... Então, que igreja teria o verdadeiro dom de profetizar? Nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja de Deus que segue os seus mandamentos. Então, se você for parar para analisar, eu queria que você pesquisasse, faça uma pesquisa. Quais são as igrejas que seguem todos os 10 mandamentos de Deus? Quais são as igrejas que ensinam a não adulterar? Quais são as igrejas que ensinam a não roubar? Quais são as igrejas que ensinam a não matar? Quais são as igrejas que ensinam a não furtar? Quais são as igrejas que ensinam a não cobiçar? Quais são as igrejas que ensinam a guarda do sábado, lembrar do sábado como um dia de descanso? Então, todos os mandamentos, essa igreja de Deus, ela é a igreja verdadeira, a igreja que segue todos os mandamentos de Deus, ok? Vamos lá para a nossa próxima pergunta, então. Por que os adventistas do sétimo dia aceitam o dom de profecia que se manifestou através do ministério da irmã Ellen G. White? Olha só, seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Os ensinos de Ellen White são fundamentados na Bíblia. Ela fala o que a Bíblia já falava. Ela só explica de uma forma diferente. Ela não se exalta por ela ter a visão, mas ela exalta a Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Ok? Outra coisa, o cumprimento das profecias são reais, são verdadeiros. Se você ler, por exemplo, o livro O Grande Conflito, você vai ver ali as profecias sendo cumpridas no passado, no presente e as que ainda vão se cumprir no futuro. Outro livro que eu recomendo para você, O Grande Conflito. Ok? Os frutos positivos em suas vidas, né? Aquilo que era de bom que aconteceu na vida dela e na vida daqueles que ela pregavam. Adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como inspirados. Os livros da irmã Ellen White, ele não substitui a Bíblia, mas eles são inspirados por Deus. Deus deu esse dom para que ela pudesse escrever e transmitir então a sua mensagem, ok? Sua vida e os seus ensinos estavam em conformidade com a lei de Deus. Sua vida e seus ensinos estavam de acordo com a vontade de Deus e com a vontade, de acordo com a vontade da lei de Deus, ok? Nossa próxima pergunta, podemos seguir? Qual é a nossa segurança nos últimos dias? Qual é a nossa segurança nos dias finais? Olha o que 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2 diz: crê no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Crê nos profetas e prosperarei. Então, qual é a nossa segurança nos últimos dias? Crê no Senhor Jesus. Crê em Deus. Crê na palavra dos profetas, porque os profetas foram inspirados por Deus para transmitir a sua mensagem. Então precisamos acreditar primeiramente em Deus, ok? Primeiramente em Deus e depois crer nos profetas, ok? Naquilo que os profetas escreveram. E também, lá em Tessalonicenses capítulo 5, verso 20, diz assim: não desprezei as profecias, não deixe de acreditar nas profecias, porque elas revelam o que tem acontecido no mundo. Tá bom? Ela revela tudo o que está acontecendo no mundo hoje, pandemia, doenças, fome, violência. A Bíblia já fala, as profecias já falavam, então acredite nas profecias. Ok? Então qual é a nossa segurança nos últimos dias? Crer no verdadeiro dom de profecia, porque assim estaremos o quê? Seguros. Tá bom? Então, olha só, nós já chegamos ao final do nosso estudo. Vamos agora recapitular aquilo que a gente aprendeu de forma rapidinha. Acompanha aí. Olha só, nos últimos dias surgirão o quê? Falsos o quê? Cristo e falsos o quê? Profetas. Muito bem. Antes de rejeitar o dom de profecia, né? Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos fazer o quê? Provar. Eu não vou deixar de acreditar sem primeiro provar. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Eu tenho que saber o que é verdadeiro, o que é falso. Então, eu preciso provar antes de rejeitar. Não é dizer assim, eu não quero saber e ponto. Eu preciso entender primeiro para depois eu saber se eu vou rejeitar ou não. Para saber se realmente procede de Deus.
Ok? Então, antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar para saber se realmente procede de Deus. Ok? Várias mulheres receberam, né, o dom de quê? De profecia. Esse dom se manifestaria na igreja que segue o quê? Esse dom de profecia ela se manifesta na igreja que segue o quê? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Se essas igrejas aí que pregam, que diz que tem o dom de profecia, não segue os 10 mandamentos, então ela não é de Deus. Ok? A igreja adventista aceita esse dom manifestado através de quem? De Ellen G. White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Então a igreja adventista ela aceita o dom manifestado através de Ellen White, porque tudo que ela escreveu vai de acordo com a Bíblia. Nada do que ela escreveu tá contra a Bíblia. Tudo o que ela escreveu vai de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então é por isso que nós acreditamos, né, que Ellen White foi a profeta de Deus. Vamos então para o nosso compromisso de fé. Você crê que estamos vivendo os últimos dias deste mundo, dessa terra? Você acredita que nós estamos vivendo os momentos finais desse mundo? Se você acredita que sim, marque um X aí nessa parte aí dessa pergunta. Você aceita o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você acredita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi escolhida por Deus para manifestar o dom do Espírito de profecia? Se você acredita, marque um X aí. Você deseja ler os livros escritos por Ellen White, conhecer um pouco a vida dela? Olha, ontem eu comecei a ler um livro novo chamado Vidas e Ensinos, que é um livro que fala da história dela. Então você pode baixar o aplicativo aí na loja da Play Store, EGW, baixa o aplicativo, entra no aplicativo, baixa os livros dela. Vou recomendar para vocês aqui o livro O Desejar de Todas as Nações. Vou recomendar para vocês aqui o livro A História da Redenção. E vou também falar para vocês do livro Vidas e Ensinos e Vida de Jesus. 4 livros para que você possa baixar e compreender, ok? Então esse foi o nosso estudo de hoje, bem rápido, que você possa ter compreendido. Qualquer dúvida, você pode nos procurar e a gente vai te ajudar a responder, ok? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo estudo de hoje, que o Senhor nos dê sabedoria a cada dia para compreender a Tua Palavra. Abençoa-nos em tudo e que possamos acreditar e reconhecer o dom de profecia dado através da irmã White, que possamos seguir os Teus ensinamentos e seguir os conselhos que ela nos dá a respeito da Tua Palavra. Nós choramos em nome de Jesus. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.